Quero ministrar subordinado ao tema do pré-congresso, Filipenses, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Versículo 20. Diz assim o texto da palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 8. Jonas, capítulo 1, verso 8. Então lhe disseram: declara-nos, tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Amém? Graças a Deus. O texto de Jonas, o livro de Jonas, vai nos narrar uma das histórias mais emblemáticas já vistas na palavra de Deus, na Bíblia. Ele é um profeta e é um profeta que está exercendo o seu ministério em Israel. E quando ele recebe uma incumbência de Deus, uma chamada de Deus, uma ordem expressa de Deus, para entregar uma palavra de confronto e arrependimento aos ninivitas, o texto nos dá conta de que Jonas, ele não vai, ele não cumpre o chamado de Deus específico naquela oportunidade. Alguns historiadores dizem que essa não foi a primeira mensagem que Jonas profetizou, que esse episódio de Nínive acontece já durante algum tempo de vivência deste profeta no ofício de profeta. Ele não vai, e ele vai declarar para Deus que mais tarde que sabia que se fosse aquele povo terrível, aquele povo belicoso que ameaçava Israel e que trazia medo e pavor para a nação israelita, iria se arrepender dos seus pecados, iria se converter dos seus maus caminhos e que Deus teria misericórdia com eles. O que nos faz pensar que talvez Jonas não quisesse profetizar para os moradores de Nínive, com medo de ver aquele povo que era inimigo do seu povo ser profundamente abençoado por Deus. Parece que um ressentimento nacional tomava conta do coração dos israelitas por conta das ameaças que aquele povo manifestava contra o povo de Deus.
é orar e ministrar uma palavra de arrependimento para alguém que tem algum tipo de adversidade, de raiva e ódio contra nós. É como se o sentimento de mágoa tomasse conta do seu coração e ele dissesse para si mesmo: não quero ver o bem dos ninivitas, eles fazem mal à minha nação, e eu sei que se eu profetizar para os ninivitas, Deus vai perdoar os seus pecados. A coisa parece que caminhava mais ou menos nessa toada. E ele resolve então fugir daquela missão, fugir da vocação, fugir de Deus, ou tentar fugir de Deus. Ele pagou a passagem, embarcou no navio e foi para Tarsis, na direção da Espanha, bem distante da sua terra e bem distante do local geográfico da sua missão. Mas não é só isso. Jonas também manifesta uma dificuldade de temperamento, de humor, e Deus se apresenta no texto com muita paciência com esse profeta. O mau humor de Jonas, as dificuldades temperamentais dele são flagrantes nos textos. Ele se aborrece, ele fica contrariado, e Deus vai, através de uma argumentação lógica, amorosa, vai trazendo Jonas de volta para a sua missão e para o seu ofício. Quando eu lia sobre esse personagem, eu via um comportamento típico da adolescência, porque quando nós prestamos bem atenção nos movimentos de Jonas no início do livro, no momento em que ele embarca, na sua vivência dentro daquele barco, nós percebemos, em primeiro lugar, que Jonas é alguém decepcionado com Deus, alguém que queria no seu coração que Deus fizesse juízo e justiça contra os ninivitas. Mas Deus está se revelando como Deus do amor, da graça. Deus, nesse texto, está revelando lampejos do Cristo da graça que viria historicamente anos à frente. Deus não quer destruir os ninivitas, Deus não quer exterminar os ninivitas, Deus quer salvar os ninivitas. E Jonas fica contrariado com isso, porque o coração dele era um coração que desejava o fim daquela sociedade, ou pelo menos não a manifestação de uma graça de Deus. Essa decepção que ele tem com Deus, eu escuto por aí, por boca de muitos jovens, por acreditar de forma equivocada em algumas falas teológicas, por desenvolver na cabeça, na alma, uma crença que não é alinhada com o Evangelho, por não ver a vida caminhar do jeito que queria. Eu conheci um rapaz que ficou reprovado várias vezes em concursos públicos, e ele dizia no consultório para mim: Deus é o culpado disso, eu não passo por causa da vontade de Deus, Deus não quer que eu passe. E eu indagava para ele por que ele dizia que Deus era culpado das suas frustrações nos concursos públicos. Ele dizia para mim que havia profecias que falavam que ele estaria em grandes lugares e que ele estaria entrando em grandes portas, mas na hora de passar nos concursos ele não prosperava. E eu perguntava para ele, às vezes, na sessão terapêutica, se ele estudava. E ele dizia para mim: eu estudo muito, eu me dedico de uma forma impecável, mas mesmo assim eu não venho passando nas provas.
alguns concursos eu deixo de entrar por causa de poucos pontos. Às vezes eu sou classificado, mas não sou chamado. E como era difícil para ele caminhar na igreja por causa daquilo, porque ele entrou num processo de angústia e de frustração com Deus, e quando ele chegava na igreja, ele queria ir embora. Ele começou a transferir para Deus todos os fracassos que ele vivia como um adolescente estudante. Eu sei que aqui tem muitos adolescentes que vivem uma fé maravilhosa em Deus, mas a gente sabe também que por aí há muitos adolescentes que eram para estar aqui, mas estão decepcionados, amargurados como Jonas. E os motivos são vários, são múltiplos. Ele era alguém decepcionado com a vida. E a gente sabe que a gente não está falando de alguma coisa diferente e estranha. É comum a gente encontrar um adolescente decepcionado com a vida, decepcionado com a família, sendo uma decepção justificável ou não, não importa. Além disso, Jonas é alguém que traz uma revolta no coração. Ele não aceita aquele projeto de Deus, ele não quer aquilo. E no discurso dele com Deus você percebe um tom meio que de revolta. E eu sei que isso acontece até por causa da realidade hormonal, da faixa etária. Todos nós fomos adolescentes. E a gente sabe que os hormônios estão à flor da pele, que é nessa fase nessa luta para afirmar a identidade, muitas das vezes a gente entra em crise, em rota de colisão até com quem nós deveríamos estar extremamente subordinados e sujeitos. Revolta. Alguns por conta da pobreza mesmo. Alguns por conta da pobreza. Alguns por conta da dificuldade financeira, por não conseguir realizar sonhos, por não conseguir consumir aquilo que outros consomem. Às vezes são enredados por esse sentimento de revolta. Outros, como um adolescente que eu atendia, que se evadiu da clínica. Ele era pequenininho quando o pai dele foi preso, e a prisão do pai dele produziu um ódio muito grande no coração dele. E ele descarregou aquele ódio na prática do crime. E uma das medidas que a justiça determinou foi que ele tivesse acompanhamento psicológico. E ele vem para mim, e ele tinha um olhar perdido. Ele dificilmente olhava nos meus olhos, ele olhava do lado para o canto, assim, como quem não querendo me fitar os olhos. Muito amargurado, muito revoltado. E ele dizia para mim que o motivo da raiva dele era porque o pai dele foi tirado dele numa das fases mais lindas que eles tinham. Ele dizia: com meu pai aqui, eu tinha as coisas, a gente saía, a gente fazia, acontecia, mas aí prenderam o meu pai. Além disso, Jonas também revela um sentimento de oscilação de humor. Jonas é um camarada extremamente volátil nas suas emoções. Deus permite que um pé de abóbora cresça, e o pé de abóbora cresce e faz uma sombra, e Jonas fica debaixo da sombra, e Jonas começa a desfrutar da sombra. Vem um bicho e o pé de abóbora começa a morrer, e Jonas fica profundamente amargurado, chateado. E Deus então chega com a sua pedagogia e começa a conversar com Jonas: você está aborrecido porque o pé de abóbora morreu?
você não plantou esse pé, você não regou, você não fez nada para que ele existisse. Isso é uma contradição, Jonas, porque Nínive tem milhares de vidas que estão debaixo de juízo e poderão morrer, e você fica extremamente mal-humorado porque o pé de abóbora morreu. Mau humor. E que às vezes os pais não sabem como lidar com isso. O garoto acorda, não quer falar com ninguém, não fala com ninguém, sai, vai, vem, entra, com o coração extremamente fechado. Alguns adolescentes estão vivendo um tempo marcado até mesmo pela depressão. E por falta de uma investigação, por falta de um cuidado mais profissional, alguns pais acabam reputando isso como uma questão da faixa etária. Ele é assim mesmo, vive trancado o dia inteiro e não quer falar com ninguém, está sempre aborrecido, nada para ele está bom, nada para ela está bom, mas isso é por conta da faixa etária. Existe uma linha tênue entre as produções hormonais da adolescência, que mexe com o humor, e a própria depressão. Como Jonas, alguns de nós, deixa eu me colocar aqui dentro desse saco, alguns de nós está em rota de fuga, está fugindo dos pais, fugindo da vida, fugindo, enfim. Não é uma fuga física, porque se teu pai te procurar, você está lá na sua casa. É uma fuga psicológica, mental. Bota o fone no ouvido e se desconecta de todo mundo. Às vezes é por causa dos ruídos que tem em casa. Eu conheci alguns adolescentes que passavam o tempo todo na rua, porque a casa era muito ruidosa. A palavra ruído aqui é uma palavra mais amena para falar de conflitos e brigas familiares. E quando alguém perguntava para ele ou para ela: por que você vive sempre com a cara no telefone, com o fone no ouvido, ou vive sempre fora de casa? É porque meu pai grita muito com a minha mãe. Algumas fugas existenciais. Adulto foge. Um dia desse, um camarada, pai de família, surtou, pegou uma condução e fugiu, foi embora. E a família desesperada, tentando encontrá-lo, já estavam achando que ele estava morto. Daqui a pouco ele volta. Jonas está em rota de fuga. Além disso, ele tem um sono mórbido. No versículo 6, o capitão do barco fala com ele: e você, dormente? Porque o barco está debaixo de uma tempestade tremenda. Tem onda batendo no casco do barco, o vento é forte, a morte rondava o barco. Os marinheiros experientes estavam com medo de morrer e Jonas dormia. Sabe aquele sono que a gente desenvolve para não participar da própria vida? O sono como refúgio, o sono como fuga. Essa garota passa o dia inteiro dormindo. O que está acontecendo com ela? Eu conheci meninos que, por causa da decepção profissional, porque não conseguia galgar bons lugares, não conseguia passar em concursos, acabam ficando tristes, melancólicos e se alienavam, fugiam, se escondiam de todos e de tudo. Olha para mim, aí em cima na galeria, aqui embaixo, olha para mim. Alguns adolescentes se escondem por causa do bullying. Você não vai mais para a escola? Não vai falar que não vai para a escola
porque está sendo perseguida lá, está sendo perseguido lá. Vai dizer que não vai para a escola porque não está se sentindo bem, não está com a saúde legal, mas está vivendo a fuga de Jonas. Alguns outros estão fugindo de Deus mesmo. Sabe quando a gente sente cheiro de chamada? Faz assim, ó. Puxa pelo nariz. Alguns adolescentes sabem que Deus está caçando eles para ministério. Algumas meninas, elas sentem a vibração da vocação de Deus. E por causa do medo dessa vocação, dessa chamada, está em rota de fuga. Graças a Deus aqui não, mas a gente sabe de alguns que fugindo tomaram o caminho das drogas. Não sabia lidar bem com as questões da casa, não sabia lidar bem com a violência doméstica, não sabia lidar bem com os bullying da vida. E como Jonas fugiu, só que fugiu para o caminho do vício, para tentar se esconder da vida e dos problemas da vida. Preste atenção, porque o Espírito de Deus está passando no nosso meio nessa noite. Porque quando Deus olha para essa multidão de adolescentes, Deus olha em primeiro lugar para pessoas. O Espírito de Deus não é um convocador de serviço inconsciente. Deus não é um gestor frio, calculista, preocupado com produção. Deus é Pai. E o Espírito dele passa no nosso meio hoje, enxergando a alma de cada um de nós. Aí em cima, na galeria, aí atrás, no último banco, não tem ninguém que escape dos olhos de Deus. Naquele dia, Deus entrou naquele bar, porque Deus poderia deixar Jonas sumir a revelia no mundo, vai. Mas eu acho dramático e poderoso e extremamente amoroso o fato de Deus ir a Tarsis atrás de Jonas. Que amor é esse? Que amor é esse que veio atrás de você aqui hoje? E você pensou que a mensagem ia para outro lado, e você veio tranquilo. Deus não vai tocar na minha situação hoje. Mas o Deus de Jonas é o Deus que vai para Tarsis. É o Deus que busca a gente nos lugares mais longínquos da nossa existência. E quem sabe nessa noite você diz: eu sou a menor da Cadesc, eu sou uma menina pobre, paupérrima, moro numa região de Santa Cruz, da mais humilde. Por que Deus iria atrás de mim? Até agora não consegui completar o ensino médio, não consigo mal falar o português, eu não sei o que vai ser da minha vida. Aonde eu moro, a perspectiva de vida é muito pequena, é muito curta. Mas o Deus de Jonas está aqui nessa noite. É o Deus que viaja para Tarsis atrás das suas almas, dos seus filhos. Você está entendendo? Eu não quero que você saia daqui com uma fala na sua cabeça de que Deus veio atrás de um profeta, de uma profetisa. Eu quero que você saia daqui com uma verdade na tua alma: Deus veio atrás de você, da sua vida. A sua vida importa para Deus, a sua vida é importante para Cristo, e Ele veio atrás de você. E quem sabe você é alguém alienado, fugido, alguém foragido de Deus, e nessa noite o Espírito de Deus está te buscando aqui, está buscando a tua vida nesse lugar, está buscando você. Você entende isso? Você entende que Deus está buscando a tua existência hoje aqui, está buscando a tua vida?
As perguntas do capitão do barco são perguntas confrontadoras. O que tens dormente? O que você tem, você que dorme? Por que você dorme? Que sono é esse? Depois o capitão do barco diz assim para ele: levanta, invoca o teu Deus. Sabe quando a presença de Deus chega e Deus começa a acordar a gente e dizer: existe um Deus, você serve a esse Deus e Ele está falando contigo, invoca-me. Invoca-me. Não sofra calado. Não sofra calado, não sofra em silêncio. Invoque o nome de Deus. Invoca-me. Grita o nome de Deus nessa noite. Pede socorro. Pede ajuda. Não faça como milhares que fazem hoje no mundo, que morrem em silêncio. Abre tua boca hoje. Pede socorro a Cristo. Só você sabe quais são as angústias e as aflições que você vivencia e que você tenta esconder através de uma alegria que é típica da tua faixa etária. Mas nessa noite Deus está te chamando para sair desse sono de dor. No versículo 8 e versículo 9, o capitão do barco profeticamente convoca Jonas a assumir sua nacionalidade. O tema dessa noite é sobre isso. É sobre nossa nacionalidade espiritual. E o profeta está sendo inquirido pelo capitão do barco. Declara-nos. Fala, Jonas. Declara. Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra? De que povo tu és? Confessar cura. Assumir a nossa identidade gera cura em nós. Assumir nossa identidade produz cura no nome de Jesus. Olha o que ele diz no texto. Que coisa maravilhosa. Eu sou hebreu. Ele estava escondido. Ele estava em oculto. Estava no barco, no local mais obscuro do barco, adormecido. E agora ele está assumindo a sua nacionalidade. Eu sou hebreu. Assumir que você não é deste mundo, que você tem uma pátria no céu, isso produz cura na gente. Começar a declarar para você mesmo, para as pessoas que te cercam, que você tem uma nacionalidade, que você tem uma pátria celestial, produz cura. É como se invocasse o reino de Deus. Cada vez que nós assumimos a nossa identidade nacional, nós invocamos o reino de Deus sobre nós e toda a saúde que advém dessa pátria, desse reino. Ele prossegue dizendo: sou hebreu, eu temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Quem sabe nessa noite o Espírito de Deus está te chamando para verbalizar e assumir quem você é, para conseguir quebrar esse cativeiro de dor e de angústia que te prende. Quem sabe você entrou aqui hoje precisando desesperadamente de uma reconexão com Deus. Sabe quando a gente pega a tomada, a gente pega o carregador do celular que já está quase morrendo, sem bateria, e conecta na rede, na fonte, e a energia vem passando pelo cabo, e o celular começa de novo a produzir, a iluminar. Quem sabe nessa noite uma conexão com Deus, uma reconexão com Deus,
pode gerar e produzir uma nova fase na sua vida. E é por isso que eu quero orar contigo nessa noite. Quero orar com a tua vida. E eu peço permissão ao nosso pastor. Vamos colocar de pés. Não tome o barco para Tarsis. Volte para Nínive. Fala isso com seu irmão. Fala com ele. Não tome o barco para Tarsis. Volte para Nínive. Tem alguém aí que você precisa trazer aqui ao altar na frente? Tem. Traga aqui, vamos orar. Quem sabe você trouxe uma amiga que precisa hoje fazer uma nova conexão com Deus. A hora é essa. Traga o teu amigo, venha. Saia do seu lugar, venha à frente. Nós vamos orar aqui no nome de Jesus. Não tome o barco para Tarsis. Venha para Nínive. Não tome o barco para Tarsis. Volte para Nínive. Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida. Eu não sei a quão longe você foi. Pastor, eu fui muito longe. O senhor não tem noção. Não importa. Vem descendo para cá. Vem chegando. Não tome o barco para Tarsis. Fala com seu irmão, fala com ele. Amigo, não tome o barco para Tarsis. Não fuja de Deus. Volte para Nínive. Venha, nós estamos esperando você. Venha depressa. Venha. Pastor, a revolta é muito grande na minha alma. Eu tenho vontade de explodir, de quebrar tudo. Me dá vontade de fugir, de sumir da vida. Vem depressa. Vem. Será que Deus, olha a sua pergunta, será que Deus pode fazer hoje aqui o que a terapia levaria um tempão para fazer, pastor? Pelo amor de Deus, você não conhece o teu Deus. Vem depressa. Vem. Ninguém está vendo, ninguém sabe. Teu braço está cortado. Teus pulsos estão cortados. Ninguém viu, ninguém sabe. Não importa. O que importa é que Deus sabe, Deus viu. Vem depressa. Venha depressa. Venha. Pastor, ainda está no meu sangue, está na minha veia o efeito da coisa que eu peguei. Eu sei disso. E é por isso que eu estou aqui nessa noite te chamando. Vem do jeito que você está. Vem depressa. Venha do jeito que você está. Venha. Isso. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Venha. Você não vai morrer. Satanás colocou uma sentença de morte sobre a tua vida. Olha para mim, eu vou falar bem tranquilo. Vou falar bem calmo, para você entender. Satanás disse que para você a morte é o único caminho que tem. E eu estou dizendo para você nessa noite que Deus chegou na tua história hoje aqui. Há uma intervenção da parte de Deus hoje aqui. Você não vai morrer. Vem depressa. Vem. Olha para mim. Dizem que você é extremamente complicado. Ninguém mais consegue lidar contigo. Você está entendendo o que eu estou falando? Seus pais não aguentam mais. Mas eu afirmo que você é um instrumento de Deus. E que Deus tem um projeto contigo. E eu quero te chamar. Vem depressa. Vem. Você sabe que nem você mesmo se aguenta mais. Eu quero orar pela tua vida. Vem depressa. Vem por aqui, vem depressa, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vem chegando. Isso. Vem chegando. Vem. Pastor, e a medicação que está lá na minha escrivaninha? Aquilo ali acaba hoje. Aquela medicação acaba hoje. É só você vir aqui. Vem depressa. Eu estou baseado na palavra e no meu Deus. Aqui eu estou chamando baseado debaixo da escuderia de Deus. Vem depressa, venha. Eu preciso orar, vem depressa. Cadê você? Vem, não perca essa oportunidade. Quem chegar, acolhe. Quem chegar, abraça. Não deixa ninguém sozinho. Isso, acolhe todo mundo, abraça todo mundo, no nome de Jesus. Aquele cara que você critica a beça, que está virando rua por aí, aquele cara maluco, traz ele aqui.
traz ele. É melhor trazer ele aqui do que criticar ele. A crítica não resolve a vida dele, mas Cristo resolve. Traz depressa, no nome de Jesus. Vem, vem, vem. Cadeias estão sendo quebradas, vocês creem nisso? Quando você sai daí, não é mérito do pregador. Quando você sai daí, quando você sai, você rompe, você quebra, no nome de Jesus. No nome de Jesus, vem, vem. Ó, para a gente ganhar tempo, a gente vai cantar e orar no nome de Jesus. Quem não veio vai ser intercessor. E a gente vai orar no nome de Jesus. Pastor, será que eu consigo sair desse estado de sonolência mórbida, de dor, de angústia, e entrar na dimensão do Espírito? Claro que sim, claro. O céu está aberto, tudo é possível nessa noite. Tem chamada de Deus aqui, tem invocação do Senhor caindo do céu como graça no nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê? Ainda tem gente para vir, eu sei que tem. Tem gente que precisa voltar para Cristo hoje. Tem gente que precisa voltar para Cristo hoje, desesperadamente. Deixa eu falar, você precisa voltar para Cristo desesperadamente. Venha depressa, venha. Venha depressa, venha depressa. Venha depressa. Orem por eles. Os intercessores chorem, comecem a orar por elas, orem. Isso, ministra sobre eles. No nome de Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, nós estamos debaixo da Tua graça. A Tua graça desce sobre nós nessa noite para fazer a diferença entre a vida e a morte. A Tua graça desce sobre nós nessa noite para fazer a diferença entre a vida e a morte. Eles são muito novos. Satanás tem sede na vida deles. Mas Tu entrou nesse lugar nessa noite para fazer a diferença. E eu ministro sobre eles um novo tempo. Um tempo de paz. Um tempo de sossego. Eu ministro sobre eles um tempo, ó Deus, de manifestação da Tua graça. Os pais vão ver a diferença. A família vai perceber que alguma coisa mudou. Nós não estamos aqui fazendo uma oração superficial. Há um movimento da parte de Deus no mundo espiritual. Deus está quebrando sentenças aqui. Deus está quebrando aqui cetros da maldade. Há uma libertação maravilhosa da parte de Deus nessa noite. Vai soltando, meu Deus. Vai soltando. Vai soltando. Devolve a esperança. Devolve a esperança. Tira o sentimento de morte. Tira o sentimento de morte. Arranca o sentimento de morte. Coloca o sentimento de vida. Coloca o sentimento de vida. Quem pode ver? Quem pode ver a manifestação de Deus? É algo que Deus faz desde a fundação do mundo. Salvar o homem. Tirar o homem das mãos do diabo. Deus está tirando vidas da mão do diabo. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Adora o Senhor. Adora o Senhor. Ainda tem lugar para você. Mas eu tenho 40 anos, pastor. Mas tem lugar para você. É noite de reconexão com Deus. É noite de volta absoluta para Cristo. Não tome o barco para Tarsis. Volte para Nínive. Não tome o barco para Tarsis. Volte para Nínive. Vá para o centro da vontade de Deus. Deus está te chamando nessa noite. Chega de fuga. Chega de fugir. Chega de fuga. Pare de fugir. Pare de fugir. Não tome o barco para Tarsis. Volte para Deus. Vem, rapaz. Venha. Deus tem vocação e chamada na tua vida. Há projeto de Deus para a tua vida. No nome de Jesus, venha. Venha, venha, venha. Senhor, que seja uma noite de libertação e soltura. Uma noite de cura. Uma noite de restauração. Uma noite, ó Deus, de transformação. Fecha os olhos. 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 Peça misericórdia, Deus. Peça misericórdia. Peça misericórdia. Fale com Deus. Estende a tua mão. Me tira disso. Me tira disso. Estende tuas mãos. Fale. Fale com Deus. Me tire disso. Me tire disso. Estende tuas mãos. Me arranca disso.
Eu quero ser bênção para os meus pais. Me arranca disso, eu quero ser bênção para os meus pais. Ai, Jomassai, Anassai. Fala com Deus. Eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção para os meus pais. Eu quero ser bênção para os meus pais. Ai, Jomassai. Eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção para a minha família. No nome de Jesus. Não tome o barco para Tarsis. Não fuja de Deus. Não fuja de Deus. Não fuja de Deus. Não fuja da chamada de Deus. Não fuja do Espírito de Deus. Não tome o barco para Tarsis. Não tome o barco para Tarsis. Assuma. Assuma Deus. Assuma o ministério. Assuma a vocação. Deus está te chamando. Há uma chamada de Deus nessa noite, nesse lugar. Alma chora, grita e implora. Não me deixes, Senhor. Glória a Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus.